Olha que interessante sua pergunta, pastor. Olha que interessante. Eu vou te responder, iniciando aqui nosso último bloco, da nossa última gravação. E a tribulação, como fica? Eu te pergunto, a história da igreja, já tivemos muitas tribulações e perseguições por causa de Cristo e do reino de Deus? Com certeza. Principalmente no primeiro século, né? Exatamente. Principalmente o primeiro até o terceiro século. Na reforma da protestante, ou os pré-reformadores já viveram tribulação. Nações que realmente são piedosas e que, por causa de Cristo, sofrem e têm os seus valores cristãos. Percebam, irmãos, já se cumpriu a tribulação? Está se cumprindo? Pedro disse que muitos irmãos estão sendo atribulados no mundo o tempo todo. Hoje, na China comunista, que você não pode pregar o evangelho, ou no período da Guerra Fria, onde o comunismo imperava, e por causa dessa situação que era tão horrorosa, os nossos irmãos, igrejas foram fechadas, cristãos morreram. Recentemente, em alguns países, as igrejas sendo queimadas já não são perseguições. Estão entendendo? Será que já não está se cumprindo também? É interessante quando a gente olha assim, irmãos, porque quando a gente olha com esse prisma, dando essa mão à palmatória, Jesus poderia voltar agora e já julgar as nações. Concordam? Anticristo já tivemos ao léu, falsos profetas temos a granel, perseguições do seu povo de Deus passou aos milhares, para não dizer às centenas de milhares. Em tese, as profecias já se cumpriram. Essa leitura simples, que parece ser pequena, ela acaba sendo grande também. Lembra quando o profeta Isaías profetizou que a Virgem conceberia e nasceria o Salvador? Irmãos, era simples. E, de fato, assim aconteceu e assim foi. E de uma mulher da tribo de Belém veio o anjo e ali nasce o Cristo e olha que revolução acontece. Tanto é que quando ele começa o seu ministério, muitos olhavam e falavam, não é possível. Só isso? Tem vezes que o só isso de Deus é tudo isso. Estão entendendo, irmãos? A força do demônio, as igrejas chamadas satânicas, o culto a Satanás, já está tudo aí. Então, tem vezes que olhar o só isso é uma evidência do tudo isso também. E aí, um pouco, os quadros que a gente pinta, que são bons para encher o nosso coração de fé, tem hora que também é legal a gente olhar por esse lado, de que a gente já pode estar passando numa tribulação. Eu, particularmente, agora respondendo a tudo isso, eu quis dar essa centelha aqui. Por que eu estou falando tudo isso? Porque a gente começou a falar um pouco do milênio. Na minha concepção, eu quero acreditar que o milênio, a princípio, a priori, é um período de 1000 anos, literal. Mas quando a gente estuda, meus irmãos, e faz esse paralelo, parece que o milênio já foi inaugurado com Cristo, na obra de Cristo. Quando Jesus pisa a cabeça da serpente, Jesus golpeia a serpente. Mas ele ainda está em atuação no mundo. Mas ele já não tem mais aquela força que tinha. E pode ver que há uma ideia de que, ao ler os textos bíblicos, alguns demônios serão soltos nesse último desfecho, que será o último desfecho da maior perseguição, que é o desfecho pelo qual a gente acabou de ler Apocalipse 13, desse povo blasfêmio, desse povo corrompido, desse povo que se inclina ao místico satânico consciente. Ou seja, é o momento do grande apogeu satânico na história da humanidade. E aí, me parece que ali é o final do milênio. Dá uma ideia, sejamos honestos. Dá ou não dá? O amilenismo esse aí, né, professor? É o amilenismo. O amilenismo, irmão, quando a gente estuda ele sem o preconceito tribulacionista, a gente dá mal ao palmatório.
presta bastante atenção. Pastor Raio, o que o senhor assim, me defina a sua teologia apocalíptica, tá? Eu sou pós-tribulacionista, pré-milenista, tá bom? Eu sou. Para mim, o milênio é um período de 1000 anos que virá. Mas quando eu vou estudar o milênio, eu dou totalmente a mão palmatória ao pensamento amilenista. A Igreja de Jesus já está há mais de 1000 anos na Terra? Já. Já estamos indo para 2000 anos na Terra? Já. Porque agora em 2033, segundo o calendário gregoriano, a gente faz 2000 anos, né? Irmão, se a igreja já passasse por 1000 anos, já tinha se cumprido o milênio, né? Entendeu? Já estamos passando 2000 anos na Terra, né? Como igreja, né? Será que quando João disse 1000 anos ali, ele não estava dizendo um número apenas aleatório, e não um número literal? Estão entendendo, irmãos? Concorda, em parte, no que eu estou comentando? Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente olha na perspectiva milenista, dá uma ideia de que quando tudo isso chegar ao fim, esse fim é o fim do milênio, é o fim da tribulação, e também é o período que ou inaugura Nova Jerusalém, ou pela qual a gente vai entender melhor a Nova Jerusalém. Olha como tudo isso é difícil. Por isso que a gente tem que estudar, meus irmãos, e pensar. E quando eu falo isso, eu estou sendo humilde aqui com vocês, dando a mão à palmatória às dúvidas, tá? Porque eu também não tenho uma resposta absoluta, não. Eu aprendi como um pré-tribulacionista, me tornei um pós-tribulacionista. Sou um pré-amilenista, mas eu flerto demais com o amilenismo, entendeu? E não tenho problema nenhum de dizer isso. Porque quando eu faço a leitura do milênio, fica muito difícil. Fica muito difícil encarar duas ressurreições, fica muito difícil encarar no pré-tribulacionista 2 voltas de Jesus, fica muito difícil encarar 2 julgamentos, 2 grandes guerras, 2 tribunais. É aquilo que eu falei, muitas vezes só isso, só enxergar o Cristo ressurreto parecia muito pouco, mas ele foi o Salvador da humanidade. Muitas vezes enxergar de forma resumida pode fazer com que aquele quadro todo que pintamos seja menos tudo aquilo. E pode ser que seja, de fato, verdade dos nossos irmãos amilenistas. Entendeu? Tá bom, meus irmãos? Ajudei? Piorou? Piorou, né? Não, pastor. Tranquilo, pastor. Tranquilo. Tô nessa vibe aí, pastor. Não, e a gente está aprendendo, irmãos. E amanhã eu posso mudar de novo, viu? E eu não tenho eu particularmente, irmãos, eu sempre tive uma leitura mais voltada para o fundamentalista. O fundamentalista, o ortodoxo, é aquele que pega a Bíblia literalmente. Mas quando eu pego o milênio literalmente, eu travo. E aí, quando eu pego o milênio literalmente, eu travo. Mas quando eu pego outras porções, eu não travo. Então, para eu destravar, aí eu faço uso do que? Da hermenêutica alegórica. Então, agora, ao trabalhar no milênio e na Nova Jerusalém, eu vou estar usando uma hermenêutica. Qual é a hermenêutica? Alexandrina. E com a hermenêutica alexandrina, que é a hermenêutica da alegorização, fica mais fácil a compreensão. E aí aí nessa hora eu falo assim, não, os irmãos alexandrinos, nessa hora eles têm um pouco mais de, eu diria, facilidade de entender. Qual é o perigo da hermenêutica alexandrina, que é a hermenêutica da alegorização? É que em muitas passagens bíblicas eles usam a alegorização para tudo. Por exemplo, novo nascimento. Não, aqui é no espírito só, não é no corpo, entendeu, irmãos? A conversão basta você estar dentro da igreja. Você está dentro da igreja, você está salvo. Então, o problema da interpretação alegórica é que eles põem alegórica até onde não é para pôr. Aí esse é o problema. Mas enquanto a gente tem uma linha saudável, não tem problema. Tá entendendo? Deu para entender? Agora, olha só o quadro lá da página 946,
o amilenismo? Vamos ver no livro do Gruden. Pode ver, era da igreja, pode ver Apocalipse 20, do 1 ao 6, é agora. Cristo, ressurreição dos crentes, ressurreição dos incrédulos, julgamento, novo céu e nova terra. Pode ver que aqui o amilenismo e o estado eterno, ele põe aqui uma ressurreição só. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Quem ressuscita? É só o crente ou o ímpio ressuscita também? O que vocês acham? O ímpio Uns pra vida ressuscita também, eterna, mas para condenação, né? condenação eterna, né? Então, exatamente. Ambos terão que ressuscitar para passar pelo julgamento final, né? Exatamente. Lembra que eu já falei nas aulas passadas, em outros módulos? Bem-aventurado é aquele que não passa pela segunda morte. Porque quem nasce duas vezes morre uma vez só. Mas quem nasce apenas uma vez morre duas vezes. O fato dessas verdades não omite a ressurreição. Quem nasceu duas vezes ressuscita para a glória eterna. Quem morreu duas vezes morre para a condenação eterna. Então a ressurreição é. Agora aqui na página 947, o pós-milenismo. Era da igreja, milênio, Cristo, ressurreição dos mortos, ressurreição dos incrédulos, julgamento, novo céu e nova terra. Aqui, o pós-milenista é que a igreja passa pelo milênio. Há pouco, quando eu falei que eu flerto com o amilenismo, eu quis dizer mais voltado ao pós-milenismo, tá? Mas não naquele pós-milenismo científico, tá bom? Que a igreja vai evoluindo e os seres humanos vão evoluindo. Eu estou trabalhando na ideia de que a igreja e o milênio, elas estão caminhando praticamente juntos, quando eu falei há pouco. Não que o milênio está lá na frente, mas que o milênio está ainda aqui no período da igreja. Deixa eu fazer uma outra explicação aqui para vocês. Olha só que importante, irmãos. A Igreja Católica, eles caíram e se enveredaram em vários erros teológicos, porque eles achavam que eles já estavam no milênio. Por isso que criam-se os editos papais, o poder da igreja, eles dominam sobre tudo. É perigoso também acreditar que a gente está sob o milênio, entendeu, irmãos? Isso é muito perigoso. Porque dá uma ideia de que a igreja ela é tão poderosa ou mais poderosa do que de fato ela é. Isso é perigoso. E esse foi o perigo da Igreja Católica. Mas eu posso dizer que, se a gente interpretar corretamente o milênio e interpretar corretamente a igreja, dá para a gente fazer algumas leituras. Agora vamos lá, página 948. Pré-milenismo clássico. Era da igreja. Aí tem várias coisas, né? Cristo volta antes do milênio. Pode ver que aqui, Jesus volta, o arrebatamento dos crentes, para estarem com Cristo. E aí, depois, ressurreição dos crentes, novo céu e nova terra. Estão vendo aqui? Aí vem o milênio. E aí depois vem a ressurreição dos incrédulos. Julgamento, novo céu e nova terra. Aí eu pergunto para vocês. A Bíblia fala de quantas ressurreições? Você entendeu? A Bíblia fala que vamos ressuscitar. Hebreus vai falar sobre aquela ideia bíblica, né? Que a gente morre uma vez para depois se encontrar com o Senhor. Está ordenado ao homem morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo final. Entendeu, irmãos? Então aqui dá uma ideia de duas ressurreições. Mesmo que o pré-milenismo seja forte, a questão das duas ressurreições aqui é um caroço de angu. É ou não é? Consegue compreender, pastor Johnny? Tio, tá dando para compreender? E aqui Sim, vem pastor. depois, na 950, o pré-milenismo pré-tribulacionista. Também é bem parecido. Era da igreja, milênio, estado intermediário. É o clássico. E aí, fica-se assim,
terminologias depois vocês vão ver com o... Como se diz, vocês vão ver isso com maiores detalhes lendo o livro, tá bom? Agora vamos lá para a página 962, irmãos. Vamos lá para a página 962, que eu queria falar da Nova Jerusalém, vou ter que deixar para a semana que vem. Deixar para a semana que vem. Vamos falar um pouco aqui sobre os textos aqui. Dê para nós, pastor Johnny, uma consideração dos argumentos em favor do pré-milenismo. Queria que você lesse para nós aqui. A posição defendida nesse livro é o pré-milenismo histórico. Os argumentos contra a posição pré-milenista foram apresentados em sua essência nos argumentos em favor do amilenismo e do pós-milenismo, e assim não serão repetidos numa divisão separada, mas se considerarão as objeções incidentais ao longo da discussão. Primeiro, algumas passagens no Antigo Testamento não parecem caber nem na presente era, nem no estado eterno. Essas passagens indicam algum estágio futuro na história da redenção, muito mais grandioso que a presente era da igreja, mas que ainda não parece remover de sobre a terra todo o pecado, rebelião e morte. Olha que interessante aqui, irmãos. Okay. Por isso que quando eu falo que eu dou a mão à palmatória, eu dou a mão à palmatória porque eu quero aprender. Mas, em partes, e eu concordo com o pastor Dr. Gruden, porque quando a gente lê essa citação do milênio e fazemos essa leitura mais escriturística e literal, a impressão que dá é que é uma história que acontecerá em que não dá para se encaixar nem no Velho Testamento, nem no Novo. É um período que virá. Por isso que a gente dá a mão à palmatória, entendeu? E fica difícil. Mas, ao mesmo tempo, também, a gente fica se perguntando, e a pergunta que eu faço é, será que esses textos que eu determino como milênio, eles são do milênios? Ou eles são textos de um outro período que Deus não quis revelar qual era? Como, por exemplo, de uma pseudo-eternidade. Estão entendendo o que eu quero dizer? Que a gente lê a eternidade como milênio. O texto de Apocalipse fala 1000 anos, fala pecado, fala situações e fala guerras. O texto aqui, que a gente vai ler de Isaías, dá uma ideia de perfeição. Aqui já não seria uma alusão à eternidade e a gente linka ele junto com o milênio. Estão entendendo o que eu quero dizer? O texto de Isaías, eu aprendi que ele é o texto do milênio. Mas ele não poderia ser uma alusão da eternidade? Citada por Isaías, sem ser o milênio? Essa é uma pergunta que fica. Estão entendendo? Interessante essa pergunta. Por que eu estou fazendo essa pergunta, irmãos? Porque, assim, quando a gente for trabalhar sobre a Nova Jerusalém, eu já vou até antecipar uma coisa aqui para vocês. Ó, a gente aprende que a Nova Jerusalém desce dos céus, certo? Tá ouvindo aí, Gil? Não estou te vendo, então eu queria... A Nova Jerusalém desce do céu. Sim. E ela desce do céu e ela tem ali o trono de Cristo. Ela tem 12 colunas, tem 12 portas. As nações vão até ela. As nações pegam da árvore da vida, são curadas. Aí eu pergunto, lá na eternidade, haverá necessidade de curar nações? O que a Bíblia remete sobre a eternidade? Que nem pecado, nem lágrima, nem choro entrará lá. Concorda? Amém. Por que nós achamos que a Nova Jerusalém ela desce no final da tribulação? Porque ela, segundo a nossa visão, ela encaixa para começar o milênio. Aí tem várias coisas que desencaixam. Mas me permita ser ousado aqui numa explicação. Vou deixar vocês assim refletir bastante, para vocês lerem bastante. Mas e se a Nova Jerusalém não fosse um período no final da tribulação, mas a Nova Jerusalém fosse no início
da igreja da era cristã. Vamos lá. Como assim, pastor? Quando o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre a igreja, a Nova Jerusalém fosse de fato estabelecida ali com os apóstolos, discípulos, com a revelação de Cristo, com as Escrituras, o poder de Deus. E a Nova Jerusalém, ela está entre nós, porque ela é uma coisa espiritual e ela se mantém entre nós durante todo o período da história da igreja. Ó, Tal como o reino, né? Tal como o reino de Deus. Tal como o milênio, tal como o reino, exatamente. Por que eu estou falando agora tal como, e você bem citou tal como o reino? Porque eu pergunto para vocês, a igreja tem esse poder de ligar e desligar as chaves de Deus aqui na terra como no céu? Tem. As portas do inferno não estão contra a igreja? Não. A igreja foi fundada em cima de que fundamento? Do povo de Israel, que são as 12 tribos, e dos 12 apóstolos. Opa, para aí, pastor, tá ficando interessante esse papo. Agora eu estou dando uma de pentecostal, tá, gente? Tá, agora que é o pastor Rai Penteca. Ah, eles podem, eu também posso. Só que eu estou fazendo isso de uma leitura. Então, vamos pensar assim, irmãos. Olha que interessante, ó, já vou antecipar a aula da semana que vem, mas já é parte. Os dons espirituais não existiram na igreja primitiva, sim ou não? Sim. Foi maravilhoso ou não foi? A igreja passou quase que 1.700 anos sem o exercício dos dons, sim ou não? Sim. Há praticamente 100 anos a igreja teve uma redescoberta dos dons, teve ou não teve? Teve. Hoje os dons é algo presente ou não é? Não é um retorno à igreja apostólica? Sim. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Qual foi o período da história da igreja mais poderoso desses 2000 anos? Acho que a igreja primitiva, né? A igreja primitiva, a igreja dos mártires. Vem cá. Eles transformaram o mundo dos dias deles? Sim. Oriente e Ocidente. O império se tornou cristão. Vidas e famílias e nações foram mudadas. Será que quando o João estava descrevendo sobre a Nova Jerusalém, ele já não estava fazendo uma alusão do poder da igreja entre a terra? E será que a institucionalização da igreja tirou esse brilho? E será que, assim como os dons foram reavivados no meio e no seio da igreja, a ideia e a compreensão dessa Nova Jerusalém que está sobre nós, e aí vai ser uma delícia estudar isso com vocês semana que vem, e aí já faço uma lição de casa, Apocalipse, deixa eu pegar aqui rapidinho, só para eu não me perder. Irmãos, é uma delícia. Eu fiz uma lição de casa tão legal, fiquei tão feliz. Olha, Apocalipse 20 e o 21. E até o 22. Irmãos, quando a gente pega o livro do Apocalipse, e principalmente o 20 e o 21, e a gente vê a Nova Jerusalém, olha que interessante. Na Nova Jerusalém não tem espaço para pecado. Na Nova Jerusalém são esses ministros de Cristo que curam as nações. Olha que interessante. Deixa eu te fazer uma... Na Nova Jerusalém, há uma atuação só com os nascidos de novo. Não é com os religiosos. Fora ficam os cães, os adúlteros, os mentirosos, os cães. Mas dentro ficam quem? Ficam os lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Então, será que a Nova Jerusalém não era também uma citação profética da igreja triunfando e reinando, levando Cristo às nações? Será que ela não era apenas algo espiritual que os cristãos tinham que se apoderar dela e fazê-la ser real? E quando a gente olha para a história da igreja, a gente vê que todos os grandes cristãos da história da igreja, eles viviam nessa dimensão dessa Nova Jerusalém.
Eles aguardavam algo futuro, mas viviam no seu presente esse algo futuro. E a minha fala e a minha tese para Nova Jerusalém é: será que também um dia, assim como a igreja foi reavivada na dimensão espiritual, será que a igreja não pode ser de novo reavivada nessa compreensão do poder real da Nova Jerusalém entre nós? E a igreja se realmente volta a mergulhar nesse grande e poderoso avivamento, preparando o coração para esses fins que haverá, e de repente é o desfecho de toda a história da humanidade, e aí é o início para uma eternidade. Então, quando a gente começa a olhar com essa ótica e fazer uma lição de casa com relação a essa aplicação, a gente começa a entender que pode ser que sim. Assim como a igreja foi resgatada nos dons e voltou a experimentar do poder apostólico, é possível que a igreja seja resgatada na sua essência de noiva e de Nova Jerusalém e tenha um novo papel na história redentiva do planeta. Quem sabe, irmão, seja esse um grande despertar de Deus entre todas as gerações de todos os povos. E aqui, olha que interessante, fica até um pouco mais claro os 3 anos e meio de tribulação. 3 anos e meio de tribulação e 3 anos e meio de grande tribulação. Irmãos, eu estou filosofando um pouco, estou fazendo essas releituras, porque eu nunca li nada a respeito disso. Talvez você diga assim, pastor, mas e aí, de onde você tirou isso daí? Refletindo, pensando e avaliando. Vamos só ler agora, eu sei que as horas já se avançaram, Apocalipse 21, 9. Olha só que interessante. Pode ver que aqui Apocalipse 21, 9. Olha que interessante. Alguém lê para nós. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas aproximou-se e me disse: venha, e eu mostrarei a você a noiva, a esposa do Cordeiro. Falando da Nova Jerusalém. Agora, usando esse termo que é usado para Nova Jerusalém, quem todo o Novo Testamento fala que é a noiva do Cordeiro? A igreja. A igreja. Fantástico isso, não, irmãos? Pastor, mas por que o senhor está fazendo essa releitura? Eu estou fazendo essa releitura, irmãos, porque quando eu olho para os apóstolos e todos os discípulos piedosos na história da igreja, eles viviam como se eles estivessem vivenciando e experimentando um reino espiritual de glória, na semelhança da Nova Jerusalém. Uma vida espiritual tão poderosa que era normal. Sabe aquela ideia, o sobrenatural, mas é normal? Pode ver, irmão, todo cristão piedoso, nascido de novo, ele vive em outra sintonia. Eu deduzo ser a sintonia da Nova Jerusalém que está entre nós. Dos arcanjos, dos anjos que passeiam entre nós. O sobrenatural é o natural. Mas numa igreja carnal, quando o irmãozinho começa a se tornar um pouquinho mais espiritual, ele é especial e já vira pastor. Mas o sobrenatural deveria ser o comum. Porque quando eu olho para a igreja do Novo Testamento, todos eles viviam no sobrenatural. Logo depois da morte e ressurreição de Jesus e no derramar do Espírito Santo, que na minha leitura que eu estou fazendo aqui agora, na minha aplicação, é como se fosse esse período do estabelecimento dessa Nova Jerusalém, onde o Espírito Santo é o líder e a igreja é essa noiva atuante poderosa na terra. E pode ver que quando essa noiva ela perde a sua essência, o sal deixa de salgar e a noiva deixa de ser noiva e vira religião, vira instituição. Mas quando há um nascido de novo, ele é incorporado nessa vida do reino entre nós e do reino em nós. E então, diante disso, o milênio fica mais doce. Parece que a gente está passando pelo milênio.
está passando pelo período. Fica aqui uma sugestão de leitura, irmãos. Eu não estou falando o que é, mas eu estou apenas... Para a gente encerrar, vamos ler os textos bíblicos do Miguel. Aí, para a semana que vem, a gente volta para esse assunto e a gente termina. Então, onde você parou na leitura, irmão? Isso. Isaías diz, né? Isso, tá. vamos ler. Desculpa, é Isaías. O texto diz, falando de Jerusalém. Isso aí. Falando de Jerusalém, em algum período no futuro, Isaías diz: não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias. Porque o jovem morrerá de 100 anos, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Isaías 65, 20. Então, dá uma ideia também aqui de uma vida longeva, de uma vida diferente, de uma vida, no mínimo, muito diferente do que a gente costuma conhecer. Não é isso? Concorda? Né? Pode ver. Eu vou ler essa mesma versão na Revista Fiel. Olha só. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o menino morrerá de 100 anos, porém, o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Pastor, o que isso significa? Irmãos, é uma profecia dificílima de interpretar. Concorda? Dá a ideia da Nova Jerusalém. Porque ela é diferente, ela não se encaixa em nenhum período. Então, leia rapidinho para nós, eu sei que a hora já está se avançando, o pastor Johnny, esse texto aqui do livro do Gruden, para a gente ler o próximo texto. Legal. Rapidinho, no verso 17 de Isaías 65, ele até chega a mencionar: pois vejam, criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão mais lembradas. Aí ele vem a continuidade no que a gente leu. Vamos lá no Gruden. Aqui lemos que já não haverá crianças morrendo na infância e já não haverá velhos morrendo prematuramente. Algo bem diferente desta era presente. Eu faço uma pergunta aqui, irmãos. Será que os seres humanos vão começar a descobrir meios de a gente voltar a viver como viviam os nossos antepassados antediluvianos? Pode ser que sim. Pela ciência. Ou não? Pode ser? Sim. E de repente a gente começa a viver esse período de milênio antes da volta de Jesus. Vocês estão entendendo quando a gente... Irmãos, a gente tem que ler sem preconceito o Apocalipse. A gente tem que ouvir as várias correntes sem preconceito. E a gente tem que caminhar com as descobertas científicas, o homem indo para o espaço. Vocês estão entendendo? É ou não é, irmãos? Como que um astronauta fica 2 anos ou 6 meses no espaço tomando pílula e não morre? Vocês já pararam para pensar? Eles não levam frango, picanha, faz churrasco. Não tem churrasco, cara. Não tem churrasco lá. Não tem milkshake, não tem sorvete. Tem água e o básico do básico do básico, irmãos. E eles ficam lá meses. Será que a ciência já não evoluiu muito mais do que a gente imagina? E a gente não sabe de nada. Tá entendendo? Quem sabe os grandes cientistas já estão mapeando coisas que pode ser que isso daqui, seja o milênio, aí o amilenismo, que diz que não haverá milênio, ou o pós-milenismo, que a igreja passa, pode ser real, pode ser. Tá entendendo? Vamos lá, continua. Vamos lá. Mas a morte e o pecado ainda estarão presentes, pois a criança de 100 anos morrerá e o pecador de 100 anos será amaldiçoado. O contexto mais amplo dessa passagem pode mesclar elementos do milênio e do estado eterno, conforme versos 17 a 25. Mas faz parte da natureza da profecia do Antigo Testamento não fazer distinção entre eventos futuros, assim como essas profecias não fazem distinção entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Assim, no contexto mais amplo, pode haver elementos misturados, mas permanece o fato de que esse único elemento, as crianças, os velhos, viverem muito, a criança morrendo aos 100 anos e o pecador sendo amaldiçoado, indica um tempo específico no futuro muito diferente da era atual.
Isaías parece predizer, em outro trecho, um reino milenar quando diz: o lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como o boi. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Isaías 11, do 6 ao 9. Essa Irmãos, passagem... até aí, tá bom. Ok. Olha que fantástico. Esse texto, num primeiro momento, parece que é a eternidade, não parece? Sim. Mas quando ele fala, a criança de peito brincará sobre a toca da áspide, então dá uma ideia de que crianças estão nascendo. Isso aqui é um retrato quase daqueles panfletinhos do Testemunho de Jeová. Sim, exatamente. As crianças estão nascendo lá no paraíso. Aí eu pergunto, mas criança vai nascer no paraíso? Uhum. Ou será que lá no paraíso, os bebês que morrem, porque quando a gente for tratar também da aula da ressurreição, e aí, uma criança que nasceu e morreu, ela ressuscita como bebê ou ela ressuscita como adulto? Aí, tá vendo? Pastor, o senhor só está enchendo a cabeça da gente. E aí, o pastor Rousseau Shedd morreu bem velhinho, lá no céu ele vai ficar todo velhinho. E o irmão que bateu o carro e foi todo estrangulado, e lá no céu ele vai ficar sem um braço, manqueta. E aí? Está entendendo como é difícil argumentar sobre assuntos que são misteriosos, irmãos? E é por essa razão que aqui os textos, eles vão dar ideias, vão dar... E aí a gente não consegue fechar. E eu poderia dizer que o primeiro texto de Isaías 65 retrata de um período em que o mundo nunca viveu e existiu. Dá uma ideia de milênio, com uma profecia de Apocalipse citando o milênio. Isaías 11, eu poderia dizer que aqui já é a eternidade. Eu poderia fazer essa fração, como eu posso unir os dois. E aí, pastor, é o quê? A gente tem que ser muito carente, orar muito, que nem Daniel, e pedir revelação. Tá bom, meus irmãos? Então, fica aqui. A gente vai parar por aqui. Mas semana que vem a gente continua falando um pouco mais, a gente vai dar continuação sobre esse assunto. E vamos entrar um pouco na ressurreição, nos juízos, e a gente está chegando no final das nossas aulas, tá bom? Beleza até aqui? Sobre o que eu Beleza. falei da Nova Jerusalém, fazendo essa aplicação, deu para entender? Eu falei heresia demais, aí vocês estão assim, meu Deus, vamos orar pelo pastor Rafa. Não, achei interessante. Eu faz confesso que sentido. eu nunca tinha pensado sobre isso, nunca pensei. Foi Diante de pensamento que me veio, mas pode ser que eu esteja errado. Diante de tantas possibilidades que já surgiram ao longo da história, tanto que a gente ainda hoje temos 3 linhas de pensamento a respeito de tantas coisas dentro do livro do Apocalipse, é válido. Não, por isso que eu falo como uma reflexão. Mas sabe o que me apaixonou, irmãos? Foi a possibilidade do resgate, daquela compreensão apostólica. Porque podem ver, irmãos, todo cristão nascido de novo, cheio do Espírito Santo, ele vive nessa dimensão. É como se ele adentrasse no reino espiritual e desfrutasse dessa nova Jerusalém o tempo todo. E lá no texto de Apocalipse a gente vai ver o quê? A gente vai ver que a gente está desfrutando do trono da glória de Deus. Perceba, irmão, um grande servo de Deus, ele vive essa dimensão. Wesley viveu essa dimensão, Whitefield viveu essa dimensão, Finney viveu essa dimensão, Spurgeon, Calvino, Lutero, os pré-reformadores, eles estão dispostos a morrerem para viver essa dimensão, como foi os nossos irmãos do passado. E assim como Deus, pelo poder do... E aí a gente entende que é o relógio de Deus, reativou essa clareza dos dons, quem sabe Deus pode dar essa clareza dessa nova
dimensão. Pode ver que a gente vive um grande hiato entre a igreja presente e a igreja primitiva. Quem sabe será algo na semelhança disso, uma compreensão para fechar esse hiato e a gente voltar a viver como os nossos irmãos na igreja primitiva, onde a única coisa que importa é o Cristo e a mensagem do Cristo e expandir o reino de Cristo. Como diz Hebreus, os nossos irmãos viveram de uma forma nesse mundo porque esse mundo não era digno deles. Aqueles que entendem a Nova Jerusalém, esse mundo não se torna digno deles. A Nova Jerusalém deve ser, sim, algo futuro que aguardamos e vamos ao encontro dela. Mas ela se assemelha a algo presente, que a gente pisa sobre ela e vive na dimensão dela. Então eu deixo aqui mais essa instrução aos irmãos e espero não ter gerado dúvida no coração dos irmãos. Tá bom, meus irmãos? Belezinha? Olha, irmãos, eu vou fechar aqui a nossa gravação, vou dar um recadinho rápido para vocês, bem rápido, tá bom? Alguma dúvida até então? Beleza? Então, vou fechar a nossa gravação. Deus abençoe a todos.